E eu li um livro de Albert Carter, e esse livro foi escrito por volta dos anos 80. Peguei esse livro porque sou uma leitora ávida e estava no Eden Valley esperando por alguém e não consegui largar o livro. Albert Carter era campeão de trampolim. Depois ele se casou e percebeu que seus filhos eram particularmente fortes, porque a esposa e os filhos tinham um show itinerante de trampolim, onde faziam todas aquelas acrobacias. A filhinha dele tinha 4 anos e conseguia fazer flexões com um braço só. Há uma foto dele no livro segurando a filha, segurando os tornozelos dela, e ela está fazendo uma flexão com um braço só. E o menininho dele era bem pequeno e sofria bullying na escola, então desafiava todo mundo para fazer flexões. Ele conseguia fazer 1000 flexões com apenas 7 anos de idade. E quando você olha as fotos do Albert Carter, ele era assim, sabe? Dava para contar os músculos do abdômen dele. E ele queria saber o porquê. Você não adora quando alguém quer saber o motivo? Por que esse tipo de exercício produzia tanta força? E nos anos 1980, início dos anos 90, não havia muita pesquisa sobre isso, mas ele encontrou na NASA. Veja, quando os astronautas vão para o espaço, não há gravidade. E quando eles voltavam do espaço, já com 30 e poucos, 40, talvez 50 e poucos anos, muito em forma, às vezes tinham perdido 25% da força óssea e muscular. Então, eles procuraram uma forma de exercício que evitasse essa perda, ou pelo menos reduzisse, e também restaurasse. E havia apenas um tipo de exercício que fazia isso, que era o trampolim. Então, claro, nos anos 90, eles criaram o pequeno rebounder, que faz o mesmo que o trampolim, mas o torna acessível. Você pode tê-lo na sua casa. E o que Albert Carter queria saber era por quê. Por que era uma forma de exercício tão poderosa? A razão pela qual era uma forma de exercício tão poderosa é que ela desencadeia 3 forças. Uma das forças é desafiar a gravidade, e isso não nos surpreende. É exatamente isso que o rebote faz. Ele desafia a gravidade, porque é isso que você está fazendo. Você está está constantemente pulando contra a gravidade. E é assim que a força surge, desafiando a gravidade. Ele também definiu outra força muito importante que está acontecendo ali, ou seja, que é a aceleração. Porque quando você salta do colchonete, você está acelerando. E então, quando chega ao topo do seu salto, você está experimentando a desaceleração. E ele encontrou uma citação de Einstein, que afirma que essas 3 forças têm o mesmo efeito sobre o corpo e afetam cada célula, até mesmo a célula na ponta da sua orelha. Não existe célula no corpo que não seja afetada pelo rebote. E ele fez muitos experimentos. Ele tinha numa academia você tem tipo um ciclo de atividades. Alguém faz 5 minutos na bicicleta ergométrica, 5 minutos no remo, outro faz a barra fixa. Seria um ciclo. Então, ele tinha 20 atletas e eles eram bem condicionados e um grupo fazia isso e o outro grupo fazia a mesma coisa, mas entre cada exercício, eles faziam 30 segundos de rebote e depois iam para o próximo. 30 segundos de rebote, depois iam para o próximo. E ele disse que depois de 3 meses, a diferença no condicionamento físico era notável. Acho que foi algo como 20% a mais de condicionamento físico para aqueles que faziam o rebote entre cada ciclo. Ele diz 3 minutos, 3 vezes ao dia. Isso é quase nada. E você pode fazer todo tipo de coisa no rebounder. Então temos um rebounder aqui. E vou demonstrar algumas coisas que você pode fazer. E vou tirar meus sapatos para demonstrar. Porque alguém poderia dizer, bem, você sabe, você certamente está fazendo o seu... Aliás, este é o Health Bounce, então qualquer um pode fazer isso, né? O Health Bounce. E alguns dizem, eu não posso porque não tenho um bom equilíbrio. Você sabe como se consegue equilíbrio? Rebote, porque o seu equilíbrio é determinado pelos mecanismos finos dentro do seu ouvido e na sola dos seus pés. Se você acha que vai cair, você pode pegar
barra, né? Barra, isso, uma barra e segurar na barra. Mas este é o rebounder. E eu sempre digo para as pessoas, comece assim. E o que você também pode fazer é só isso. Só os movimentos assim. E então, à medida que você vai melhorando, é claro, você pode ir cada vez mais longe e pode girar. Então, girar a sua coluna é ótimo para a coluna. E quanto aos seus bíceps e tríceps, isto é bíceps com a palma da mão para baixo e tríceps é com a palma para cima. Então, há muita coisa, e dá para perceber, e você pode ver pelo que eu disse, que estou relativamente em forma. Eu não diria que estou super em forma, mas estou começando a ficar um pouco sem fôlego. E você também pode exercitar seus olhos. Então, como você fortalece seus olhos por exemplo, se eu estiver fazendo aqui, está vendo isso, a porta. O que eu faço é focar no batente da porta e então a árvore